exemplificando melhor a questão da água, então aqui eu tenho uma molécula de água, ela vai ter um giro, vai fazendo um giro de 180 na molécula de água. Eu vou ter um giro de 180 em radianos equivalem a π, eu coloquei aqui o π. Então, fazendo essa resolução dessa equaçãozinha aqui, eu tenho N igual a 2. Por isso que a ordem desse eixo de rotação é um eixo chama C2, que equivale a uma rotação de 180 graus. Repetindo mais uma vez, a cada giro de 180 graus, a água fica idêntica, nesse eixo passando pelo oxigênio. Notem isso, o eixo tem que passar pelo oxigênio, ela não pode passar por outra parte. Nesse eixo aqui, para ter a operação de simetria, tem que passar pelo oxigênio. Nesse caso, na molécula de água. Isso você tem que olhar para a molécula e dizer, ó, aqui passa um eixo, que quando eu fizer um giro de 60, de 180, de 90, a molécula vai ficar, ela vai simétrica. Manter a aparência, isso, ela vai ser simétrica. Uma regra sempre vai passar pelo oxigênio, sempre pelo hidrogênio, não. Você tem que olhar para a molécula e fazer lá tentar passar, eu acho que aqui tem um C4, aí você opera o C4, girou em 90 graus, aí ela manteve a simetria, manteve aquela aparência dela, ali tem um C4. Não manteve, a aparência da molécula mudou, não tem operação de simetria ali, entendeu? Tem essa análise, tem que passar pelo meio, porque se você passar pelo outro lado, ela não vai ficar igualzinha. A simetria, pessoal, não tem a ver com peso, com a massa, é só a questão visual. Fez a operação de simetria, a molécula manteve a aparência, ela ficou idêntica a como ela estava antes da operação, tem simetria. Você liga só isso, questão visual, só a disposição da molécula no espaço. Não importa a massa dela, a densidade, o meio reacional, não. Só a questão de reorientar ela no espaço, apenas isso. Vocês lembram quando eu mostrei lá naquele primeiro slide, que eu mostrei o papelzinho amarelo? Eu disse que depois que você faz uma operação de simetria, note que aqui é um giro, tá vendo? Eu girei a molécula de água, fiz um giro aqui no C2, onde está aqui fiz um giro aqui, C2, e os hidrogênios mudaram de água, ou mudaram de posição. Notem que a molécula disposta no espaço, elas estão com a mesma aparência, elas são idênticas. Mas lembra que eu falei que as partes da molécula, por exemplo, os átomos das moléculas, as ligações, elas mudam de orientação. A molécula como um todo é idêntica. Aqui é H2O, aqui é H2O com a geometria angular. Mas o hidrogênio, antes da operação, ele estava para um lado. E depois da operação, ele estava para o outro. É importante que vocês tenham essa visão. Que quando você realiza uma operação de simetria, a molécula como um todo mantém a aparência. Mas os átomos, as ligações, elas mudam suas orientações no espaço. Mas a molécula como um todo mantém a identidade, não. Vou dizer sua aparência. O mesmo exemplo que eu fiz para a água, aqui tem para o SF6. Tá vendo? Aqui eu tenho um giro C4. Um giro C4 é um ângulo de 90 graus, tá? É um giro de 90 graus. Então, 90 graus em radianos é equivalente a π sobre 2. Colocando nessa formulinha, eu acho N igual a 4. Por isso que a ordem desse eixo é a ordem C4, porque é um giro de 90 graus. Eu espero que vocês estejam visualizando isso aqui, que a cada giro de 90 graus a molécula fica idêntica. Repare que cada hora, cada momento que esse átomo bate aqui nesse ponto que eu estou circulando, a molécula fica idêntica, tá vendo? A cada giro de 90 graus, ela fica idêntica, mantém a aparência. Isso é uma operação de simetria, um C4. Se eu tivesse aqui por exemplo, aqui vamos supor que fosse um cloro, tá? Quando eu fizesse a operação de simetria, o cloro ia estar aqui, então a molécula ia ser, ela não ia manter a identidade, a aparência. Perfeito, os ligantes têm que ser iguais, nesse caso. Manter a aparência. Dando continuidade, outra coisa que vocês precisam entender é que uma molécula ela pode ter vários eixos de rotação. Vamos supor que, nesse caso, o pentacloreto de fósforo, ele tem esse eixo C3, né? Que é um eixo que gira 120 graus. A cada giro de 120 graus que ele der, esse cloro passa para cá, esse passa para cá e esse passa para cá. Ela mantém a aparência. Então, esse é um eixo que passa aí pelos cloros. Mas é possível ter um outro eixo. Por exemplo, aqui, esse vai ser difícil de vocês visualizarem, mas eu espero que vocês visualizem que aqui eu tenho um eixo C2.
Se em torno desse eixo eu fizer um giro de 180 graus, tá? Que é o ângulo do C2, da ordem C2, a molécula fica igual. Se vocês girarem a molécula em torno desse eixo azul, ela fica igual. Então, aqui eu tenho um outro eixo de rotação. E ela tem vários eixos de rotação, tá? Notem que esses eixos de rotação, eles são perpendiculares ao eixo C3. E outra coisa que vocês precisam entender é que tem que ter a existência de um eixo principal. E que, quando uma molécula tem vários eixos, quem é esse eixo principal? Simples. O que tem maior ordem, o que tem maior valor de N. E os outros que têm menor ordem são eixos secundários. Então, numa molécula que tem vários eixos de rotação, o que tem maior ordem é o eixo principal. Os outros, que são perpendiculares, são eixos secundários, tá? Isso é só para... Isso que eu acho que pode ajudar lá na frente. Vamos supor que aqui eu tenha Aqui é o fósforo está aqui no meio, eu tenho um cloro em cima e cloro embaixo. E tenho os 3 ligantes de cloro, que eu não vou representar com a minha caneta. O eixo C3 gira aqui assim, ó, tá vendo? E o C2 gira assim, ó, em torno do fósforo. O C3 eu giro em torno da ligação cloro-fósforo-cloro. E o secundário eu giro cloro-fósforo. Eu giro a caneta, que é a ligação. Não sei que aqui tem um cloro, no meio tem um fósforo, embaixo tem outro cloro. O C2, que é esse em azul, o giro é esse daqui, ó. Que eu tô fazendo com a caneta. Tá vendo? E o C3 é aqui. Eu não tenho modelinhos que ajudaria vocês a visualizarem isso. Mas ela fica idêntica. Você gira a molécula toda. Agora, quando você gira a molécula, você tem que ter um eixo para girar. Você não pode girar aleatoriamente, tá? Então, esse eixo é esse eixo C2 aí. Esse que tá de azul. Um eixo de rotação. A água aqui, ó. Tá vendo aqui a molécula de água na geometria angular? Sim. O C2 é isso aqui, ó, que eu fiz. É porque eu não consigo girar na minha mão toda. Mas o G2 é esse giro aqui, ó. O C2 da água. Isso, porque o eixo passa no oxigênio. Lembra que eu mostrei? Deixa eu voltar aqui para você ver. O eixo passa no oxigênio, tá vendo? Se o eixo passa no oxigênio, eu giro em torno do oxigênio. Que passa pelo cloro e pelo fósforo. Todos eles passam pelo fósforo. Assim, eu tenho 3 átomos de cloro. Esses 3 átomos aqui estão em um plano. Esse daqui está subindo para o plano, subindo do plano, e esse daqui está para baixo do plano. Quando você gira C3, o plano fica no mesmo lugar. Você gira o plano, entendeu? O plano ele fica girando aqui, ó. E outra coisa que a gente pode encontrar também nesses eixos nessas operações de simetria em relação ao eixo, um eixo, você pode ter vários eixos de rotação sobre o mesmo eixo. Por exemplo, vamos olhar aqui o cloro. Essa mesma molécula, né? O pentafluoreto de fósforo. Eu tenho aqui um C3. Tá vendo que eu operei o C3? O cloro estava aqui, aí ele vai fazer um giro, ele vai para cá. Ó, operei um C3. Tá vendo? Agora, vamos supor que eu opere um C3 de novo. O cloro que estava aqui, ele foi para lá. Então, aqui no caso, eu tenho uma dupla operação C3. E eu chamo de C3 quadrado. Tá? E aí, se eu fizesse uma outra operação, eu estaria um C3 ao cubo. Mas vocês vão entender o que é esse C3 ao cubo daqui a uns slides. Tá? Vamos observar agora isso no benzeno. O colega falou, Rodrigo, quando eu tenho mais átomos, eu tenho um C maior. No caso do benzeno, é verdade. Então, no benzeno, eu coloquei esse pontinho vermelho aqui, é um referencial, tá? Só para vocês acompanharem a operação de simetria, porque se eu não colocasse o vermelho, vocês não iam ver o giro. Então, vamos supor que eu fiz um giro C6, que é um giro de 60 graus. Repare que eu só mudei o referencial, mas a molécula é idêntica. Não existe esse vermelho na molécula. Todo mundo aqui é carbono, ligado a um hidrogênio com ligações alternadas. Mas esse vermelho aqui é só para ter referência. Então, eu fiz um C6, note que o vermelho estava cá, ele veio para cá. Uma operação de 60 graus, um giro, aqui 60. E aí eu vou fazer esse giro mais uma vez. Ó, eu tenho outro giro de 60. Eu tenho um C6 ao quadrado. Mas vocês concordam comigo que se eu girei, já fiz um giro de 60 e faço outro de 60, no total aqui ele percorreu um ângulo de 120, tá? E 120 graus é o mesmo de dizer que eu tenho um C3, tá? Que é aquele que o pentacloreto de fósforo estava fazendo. Então, aqui nesse eixo eu tenho um C6 e eu também tenho um C3, tá? Continuando, agora eu tenho mais um giro de 60 graus. Agora eu tenho um C6 ao cubo.